Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Shalom, igreja. Shalom. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Quanto tempo que eu não prego nas quartas, hein? Glória a Deus. Estava gostando de pregar no domingo, gente. Glória a Deus, aleluia. Tu és maravilhoso, Senhor. Tudo bem com vocês? Tudo maravilhoso? Porque Jesus é bom o tempo todo? O tempo todo Deus é bom. Sim, Ele é maravilhoso. Aleluia. A palavra aqui que o nosso pastor leu, para abrir o culto, 1 João 1, 9 e 10. Vamos ler novamente? Se dissermos, cadê o 9? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Meus amados, a mensagem de hoje, o título da mensagem de hoje é Vestimentas de Glória. Como foi cantado aqui no primeiro louvor, vestimentas de glória. Então, o Senhor, Ele tira o nosso pecado. E Ele só não nos perdoa, que já seria incrível bastante. Mas Ele quer fazer mais. Ele quer nos vestir de glória. Ele tira a nossa roupa suja do pecado. E Ele quer nos vestir de glória. Então, vamos lá para Zacarias, capítulo 3. Zacarias 3. Amados, hoje nós vamos aprender aqui sobre essa palavra, ver o que Deus tem para nós, Zacarias 3. Mas, então o nome dessa mensagem é Vestimentas de Glória, não deu para fazer, deu um problema, tá? A gente estava com um problema aí técnico. Mas depois lá no YouTube vai estar com esse título, Vestimentas de Glória. Então nós vamos falar aqui de Zacarias 3, mas só para vocês lembrarem, nós estamos nesse ano de governo e sacerdócio, Zacarias 4, 6 e 6, 12 e 13, tá? O Zacarias 4, 6 que diz, assim diz o Senhor dos Exércitos, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. E ali também em Zacarias 6, 12 e 13, fala do renovo. Meus amados, esse livro é o livro que Deus nos deu esse ano. E é o livro, como eu já disse, eu sei que eu tenho repetido, o mais messiânico de todos. Porque mesmo que Isaías seja considerado o mais messiânico, o que mais fala do Senhor, do Messias, da volta de Jesus, da vinda e da primeira vinda, apesar deles não entenderem, mas eles dão uma profecia sobre o Messias, que algumas já se cumpriram e outras não, porque nós estamos esperando ele voltar. Mas apesar de Isaías falar mais, eles acham que Isaías fala mais, é porque Isaías tem muitos capítulos. E já Zacarias, com muito menos capítulos, ele fala muito do Messias. Então eu considero ele um livro muito, muito messiânico. Todos consideram. Que fala do Senhor, da vinda do Salvador, da vinda do esperado. E o Senhor começa esse livro chamando o povo para uma restauração. E eu creio, irmãos, que nós estamos vivendo esse momento na terra, que o Espírito Santo está nos chamando para uma restauração, para um novo tempo, para uma restauração, uma palavra que mais cabe nesse momento. Nós precisamos de restauração. E esse livro começa assim, Deus chamando o povo para uma restauração, com uma mensagem muito forte dizendo, voltem para mim. Voltem para mim, o Senhor diz através de Zacarias. Então eu voltarei para vocês. Porque a gente
conhece hoje em dia o evangelho muito fraco, irmãos. Deixa eu pôr óculos para ler, não dá para olhar para vocês, eu tenho que pôr. É um evangelho que Deus está sempre comigo, não importa o que eu faço a minha vontade, eu tomo as minhas decisões sem serem baseadas na Bíblia, sem serem baseadas em oração, na vontade e direção do Senhor, mas Deus sempre está comigo. Mas se Deus está sempre comigo, não importa a maneira que eu ande, eu não preciso estar em obediência. Então, por que, se eu que sou uma pessoa que fui enxertada na oliveira verdadeira, porque nós fomos enxertados na oliveira verdadeira, como que os galhos originais, que é Israel, como que Deus fala para eles, voltem para mim e eu voltarei para vocês? Então Deus não estava com eles, porque eles não estavam com Deus. Se nós decidirmos estar com Deus, Ele vai estar conosco, Ele não falha. Mas isso não existe, irmão, isso é um evangelho mentiroso. Deus vai estar com quem está com Ele. Deus ama a todos, verdade. Deus está com todos, mentira. Por quê? Porque a Bíblia diz isso. Você pode ler os livros proféticos, e eles dizem sempre, olha, vocês me deixaram. Quantas vezes a gente lê isso? Vocês me deixaram, Jesus falando, ai, como eu queria ajuntar vocês, como a galinha junta os seus pintinhos, mas vocês não deixam, vocês não deixaram. Então a gente tem que parar com isso, irmãos, que isso é muito perigoso. Esses falsos profetas do YouTube, da internet, de rede social, pregando um evangelho anátema, o evangelho que seria resistido pelos apóstolos, e continua sendo resistido, porque nós temos a palavra de Deus. Não importa a opinião, pode um anjo descer do céu, diz Paulo, e pregar outro evangelho, seja ele maldito, disse Paulo, seja ele anátema, porque a palavra, irmãos, de Deus é justa, é reta, a palavra de Deus é amor e é justiça. Então, não existe essa coisa aqui nesse momento, Deus nesse grande avivamento que estava acontecendo, cumprindo a sua palavra dada a Jeremias, que o povo voltaria depois de 70 anos do cativeiro. Ele levanta então Zacarias, o jovem profeta, e levanta Ageu, um senhor bem idoso de mais de 80 anos, para trazer para o povo uma mensagem de restauração, porque Deus tinha um propósito. Eles tinham que reedificar o templo para a chegada do esperado, para a chegada do prometido, da descendência de Abraão. O prometido, a descendência de Abraão, que é o Cristo. Então, o Senhor diz assim, olha, começa essa mensagem e Zacarias começa a dizer, assim diz o Senhor dos exércitos, voltem para mim e eu voltarei para vocês. E hoje, o mesmo Espírito está dizendo para a igreja, voltem para mim e eu voltarei para vocês. Irmãos, então essa é a primeira mensagem do livro de Zacarias. Hoje nós vamos falar da quarta visão dele. Então a primeira visão, só para vocês lembrarem, foi a visão dos guardiões, dos cavalos, dos anjos, que estão na terra, que estão aí, ó. Os anjos de Deus vieram a nós, direto do trono do Pai. Anjos de guerra eles são, para guerrear nossas guerras, eles estão aqui. Tinha saído um mandato, algo estava acontecendo na terra, e os guardiões estavam em movimento, percorrendo os 4 cantos da terra. Os anjos de Deus estão entre nós, irmãos. Como nós cantamos no princípio, os anjos e os homens te adoram, anjos e homens. Anjos e seres humanos te adoram. E a segunda visão de Zacarias foi os chifres e os ferreiros, que nós falamos já disso. Chifres representando os poderes dos homens na terra. Os ferreiros representando que Deus ia quebrar os chifres, que Deus ia moldar, aleluia, o governo. E a terceira visão, Jerusalém é medida, começou a obra. E a quarta visão é o que nós vamos falar agora. Lá em Zacarias, vamos para o verso 1, eu estou na versão Nova Almeida atualizada, tá? Que diz assim, Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, que estava diante do anjo do Senhor,
mostrou também Satanás, que estava à direita de Josué, para o acusar. Irmãos, olha essa palavra aqui. Deus me mostrou. Quem está falando isso? Deus me mostrou. Quem está falando essa palavra? Zacarias, o profeta. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué. Então, o sumo sacerdote, esse aqui era um homem que tinha que interceder pelo povo. Tá? Quem está à direita de Deus intercedendo por nós? Jesus está à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. Então, essa era a função do sumo sacerdote, uma função que era uma representação do que seria perfeito um dia. Ele representava o povo, então, de Israel, até que viesse o Messias, que seria o sumo sacerdote eternamente, pela ordem de Melquisedeque. Meu Deus! Aleluia! Então, o Zacarias tem uma visão, é a quarta visão dele, com o sumo sacerdote Josué, que estava diante do anjo do Senhor, anjo com letra maiúscula. Quem era esse anjo? Jesus. Mostrou também Satanás. Vejam, meus irmãos, que não diz aqui, mostrou um demônio. Não, mostrou Satanás, o próprio Satanás, o Lúcifer, outrora Lúcifer, estava nessa visão. Ele pôde ver o que estava acontecendo no mundo espiritual. Ele viu Josué, o sumo sacerdote, ele viu o anjo do Senhor, que ele não sabia. De vez em quando ele via esse anjo do Senhor, que ele sabia que era alguém diferente, um ser diferente, um Deus, e era Jesus. Nós sabemos. E ele também viu Satanás. Ele pôde ver o mundo espiritual, que estava à direita de Josué, para o acusar. Porque, irmãos, olha, lá no capítulo 1, Deus traz uma mensagem de restauração, de arrependimento. Voltem para mim e eu voltarei para vocês. Então, ele já dá a primeira visão, que aqui na Bíblia aparece a visão dos cavalos, ou dos anjos, ou dos guardiões. Aí ele tem a segunda visão, chifres e ferreiros. E ele tem a terceira visão, Jerusalém é edificada, a obra começa. E agora ele tem essa quarta visão. Irmãos, era tão importante o que estava acontecendo, envolvia o céu e a terra, que ele não mandou um representante. Não, ele não mandou o seu braço direito do inferno, o seu assessor direto. Não, ele mesmo veio para acusar Josué, porque ele veio para acusar. A obra dele é acusar, é desanimar, é tirar a confiança em Deus, é dizer: quem é você para fazer alguma coisa para Deus? Quem é você? E olha, meus amados, o que acontece aqui, verso 2: mas o Senhor disse a Satanás, que o Senhor repreenda Satanás. De novo, mas o Senhor disse a Satanás, que o Senhor repreenda. Por quê? Porque quem está falando aqui é o anjo, quem está falando aqui é Jesus. Mas o anjo, poderia estar escrito aqui, o anjo do Senhor disse a Satanás, que o Senhor repreenda Satanás. Sim, que o Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda. Não é este um toco de lenha tirado do fogo, ou um tição tirado do fogo? Glória a Deus. Não é esse alguém que foi purificado? Que foi purificado pelo fogo? Que foi à beira de ser consumido pelo fogo? Verso 3: ora, Josué estava diante do anjo com letra maiúscula, vestido com roupas muito sujas. O anjo tomou a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirem as roupas sujas que ele está usando. E a Josué ele disse: eis que tirei de você a sua iniquidade, e agora o vestirei com roupas finas, ou roupas gloriosas, vestimentas de glória.
Queridos, o Satanás veio acusar e a roupa do Josué estava limpa ou estava suja? Estava suja. Porque nós somos pecadores, meus irmãos. Nós precisamos confiar no perdão do Senhor. Irmãos, é no fogo do Senhor. É no sangue do Senhor que nos purifica de todo pecado. Aqui não estamos falando de um homem que estava na prática do pecado, um homem que era corrupto. Não, Josué não era. Um homem que era imoral, adúltero, fornicador. Não! Ele não era imoral. E não era corrupto. Por que suas vestes estavam sujas? Porque as nossas atitudes boas e a nossa santidade, diz Paulo, não passam de trapos de imundícia. Trapos de imundícias. Então, não nos gloriamos, irmãos, mas nós sabemos que precisamos tanto do Senhor, tanto dEle. Sejamos humildes, irmãos, porque a soberba, ela vai criar uma barreira. E quem constrói a soberba somos nós. E Deus não ultrapassa a soberba. Ele resiste. Ele passa diante de nós. Tem uma soberba diante de nós, construída por nós. Ele passa. Aquele que, irmãos, não perdoa, rancoroso, julgador. Irmãos, toda pessoa que tem dificuldade de perdoar alguém é uma pessoa que gosta muito de ser perdoada. Tá? Não tem aqueles ditados, irmãos? Mal pagador, bom cobrador. Então, quando a gente está diante do Senhor, em oração, numa vida consagrada, você sente que você é pó e cinza. Daniel, quando orou, pedindo perdão pelos pecados, ele disse, sempre, o tempo todo, na oração de Daniel, nós pecamos, nós erramos, nós fizemos, sendo que ele não tinha participado dos pecados deles. Mas ele se coloca ali, sabendo que ele é um pecador, mesmo que não na prática, mas ele é um pecador que carece da graça de Deus. Então, irmãos, por isso que nós vamos ser medidos da maneira que nós medimos. Você exige muito dos outros, Deus vai exigir muito. Você não perdoa fácil, não será perdoado facilmente. Você cria problemas onde na verdade não tem problemas, Deus não vai te ajudar a resolver problemas. Porque nós seremos medidos conforme nós somos, meus irmãos. Conforme nós somos. Às vezes fica chateado com um irmão, com uma irmã à toa. À toa, irmãos. À toa. E não lembra que um dia aquele irmão orou por você, aquela irmã te estendeu a mão. Não lembra que um dia você fez pior. Irmãos, vamos olhar para dentro de nós. É tempo de restauração. Vamos olhar para dentro de nós, irmãos. Tem uma pessoa que estava conversando comigo esses dias e falou, pastora, eu sinto que tem um problema ainda, assim, na pessoa, no cônjuge, assim que fala, cônjuge, falei certo? E sinto que tem algo ainda que atrapalha. E você ora por mim? Eu falei, eu sei a resposta já, porque tem hora que Deus dá na hora. Eu disse, é o egoísmo. Se tudo estiver bom para essa pessoa, tá bom, né? Se ela estiver bem, tá bom, não é? Se ela estiver bem, a igreja é maravilhosa. Se ela estiver bem, tudo tá bom. Mas se caso alguma coisa saia do conforto, da zona de conforto dela, acabou. Aí vem a ira, aí vem a opressão. Irmãos, a ira é uma porta para a opressão. Tá? É uma porta para a opressão. Eu e o pastor estávamos assistindo um filme esses dias, e a gente assistiu um filme de um rapaz que era muito inteligente. Ele era realmente um gênio, mas ele não honrava pai e mãe. E a sua vida, irmãos, ele acabou louco. Para a história, um filme baseado em fatos reais, para a história, ele acabou louco. Nós, assistindo o filme, nós dois, a gente sabia o que ele estava. É endemoniado. Irmãos, sabe o que eu vejo em Provérbios, meus amados?
Provérbios, quando eu estava estudando com vocês, estudando sozinha, eu vejo que Provérbios, ele tem 3 pontos ali, muito fortes, que é, para você ser sábio, você tem que pedir conselhos. Você tem que ouvir entre a sua opinião e a opinião de um especialista. Você precisa de conselhos, precisamos de conselhos, senão seremos tolos. 3º ponto de Provérbios, cuidado, não seja pobre. Se esforce, isso tudo de uma maneira correta, tá? Seja muito trabalhador, seja uma pessoa de princípios, tudo aí, eu nem vou falar dos princípios agora, mas corra atrás, preste atenção nas coisas, para de repetir os mesmos erros, para que você possa prosperar. Porque se você for pobre, é pecado, pastora? Não. Vai para o inferno? Não. O que vai acontecer? Você vai ser humilhado na vida. Pobre é humilhado na vida. Não é pecado, não vai para o inferno. Não. Pobre, gente boa, sim. Rico, gente boa, também gente boa. Não é pobreza nem riqueza que leva para o céu ou para o inferno. Mas ser pobre trará humilhação. 3º ponto que eu percebi muito em Provérbios, amados, que fala demais em Provérbios: ouça o conselho do pai e da mãe. Ouça o conselho do pai e da mãe. Então você quer fazer alguma coisa e seu pai e sua mãe não está sentindo que aquilo é de Deus, não está sentindo que aquilo é bom, não está sentindo que aquilo é o tempo, ouça o conselho de pai e mãe, porque dá certo seguir esses princípios. Eu vou pedir conselhos a especialistas, pessoas que já passaram por esse lugar, pessoas que têm conhecimento dessa área. Eu vou me esforçar. E eu não estou falando aqui deixar de ser pobre, ser um avarento, ser um miserável. Não. É uma pessoa que fala: qual é o meu dom, qual é o meu lugar? Eu vou ser especialista nele. Porque se você for muito bom no que você faz na vida, as pessoas vão sempre solicitar a sua presença. Seja muito bom no que você faz. Só isso. Isso daí já é algo que você vai se destacar. Muito obrigada. Claro, irmãos, que tudo isso acompanha princípios. Esses dias eu estava ouvindo, daqui a pouco a gente volta aqui para Zacarias. Esses dias eu estava ouvindo um grande empreendedor do Brasil, Flávio Augusto, acho que é isso o nome dele, falando: por que tem cristão que é fiel a Deus? Eu vou falar do meu jeito, eu falo isso há anos, né, pastor? Você vai lembrar isso. Falei: gente, vocês não reparam uma coisa? Não, tem crente que é fielzinho a Deus. Eu era vizinha de uns crentes que eles eram fielzinhos a Deus. Eles cantavam, eles oravam, fofinhos, iam para a igreja com aqueles monte de filho. E eu falava: Senhor, por que eles não mudam de vida? E eu estava mudando de vida aos poucos. Por que eles não mudam de vida? Sabe por quê, irmãos? Aí, voltando ao que o Flávio disse, geração de valor. Ele disse: por que tem cristão que não prospera, que não vai à frente, que não enriquece? Tem gente que está numa vida louca, mas enriquece, sem roubar, que eu estou falando. Porque ele guarda princípios que a Bíblia ensina, sem saber que a Bíblia ensina, que é se esforçar, ter ânimo, não desistir. Quando a gente se esforça, tem ânimo e não desiste. Não desiste. E outra coisa que eles fazem, ninguém começa grande. Se você ouvir a história dos grandes, vamos falar dele mesmo, do Flávio. Ele ia trabalhar, pegava 3, 4 ônibus. Ele falou que só queria ganhar mais dinheiro para casar. Porque, outra coisa, queridos, tudo a gente tem que ter um propósito. Esse ano, qual é o teu propósito? Às vezes você menospreza propósitos pequenos. Tenha propósitos. Fala: minha meta desse ano é acertar minha vida. Meu Deus, pelo amor de Deus, acerta a sua vida. A minha meta, então, é conquistar isso aqui. Luta por uma coisa plausível, que você consiga. Aí você vai para uma mais difícil, Mas aí, voltando, esses homens começaram passo a passo. Eles seguiram o princípio de não se começa grande, se começa passo a passo. No pouco eles foram esforçados, no pouco eles foram determinados e chegaram onde chegaram. Às vezes o cristão começa uma coisa, não acaba, não se esforça, desanima, é acomodado e perde bênçãos que está ali na Bíblia. Ele tem acesso àquilo. A pessoa às vezes nunca teve acesso. Tem gente que é dizimista nessa igreja Shalom, sem ser membro da Shalom. Essa pessoa vai ter a prosperidade do dízimo? Vai.
Se ela vai para o céu, aí ela tem que aceitar Jesus como Salvador. Agora, ela vai ter a prosperidade que aquele que acredita em Jesus, não é dizimista, tem a Bíblia e ele não tem a prosperidade. Então, nós temos que entender isso, meus irmãos. Nós temos que pedir ao Senhor: Senhor, eu quero ser sábio, então eu preciso de conselhos de especialista. Gente, não tem nada mais especialista do que a Bíblia, tá? Eu falo isso, crente fala isso há anos, né? Esses dias eu ouvi um homem inteligentíssimo, um dos maiores investidores do Brasil, dizendo que ele leu tantos livros. Quando ele leu um só da Bíblia, ele pensou: poxa, podia ter lido só esse, hein? Tinha resumido todos que ele tinha lido durante a vida. Ele só leu um da Bíblia. A Bíblia, irmãos, é uma fonte de conselhos, de sabedoria. Nós não podemos pegar só a parte que nos... eu gostei dessa eu gostei demais. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem a Deus e os livra. Provai e veja que o Senhor é bom. Na verdade, se você estudar mais esse versículo, você não vai gostar tanto dele. Porque o anjo do Senhor, o anjo com letra maiúscula, que é Jesus, acampa-se ao redor daqueles que os temem e os livra. Temem, que temem a Deus. Temer é o quê? Obedecer. E essa geração de crente de hoje não gosta de obedecer. E eles têm uma soberba, uma jactância de achar que Deus está com eles, irmãos, que chega a enojar a Deus. Algumas vezes Deus usa os profetas para falar isso. Eles são arrogantes, são soberbos, eles acham que Deus está com eles. Eles têm uma jactância, uma glória que Deus despreza. Porque Deus, irmãos, Ele está procurando o quebrantado coração. Deus habita, irmãos, no mais alto trono, no mais elevado monte, mas Ele também habita com quebrantado coração. Não se esqueça disso. Quer dizer, aquele mesmo Deus que habita no maior trono, Ele habita no quebrantado coração. Mas o soberbo, ele resiste. E aqui nós estamos falando do Josué, que não era então corrupto, que não era imoral, que não era soberbo. Então por que suas vestes estão sujas? Irmãos, porque nós ainda não fomos transformados. Nós precisamos todo dia de Deus. Nós precisamos todo dia buscar o Senhor. Nós precisamos buscar a Deus. Em oração, jejum, leitura da palavra. Nós precisamos ficar corroborados pelo seu poder. Irmãos, eu não sei o que havia em Josué, eu até disse que não havia soberbo, acredito que não, senão Deus não tinha falado com ele. Mas algo tinha em Josué, que estava sujando as suas vestes. E o mundo espiritual é assim. Sabe, irmãos, eu estou aqui com a minha roupinha lavada, tá, gente, passadinha. Mas no mundo espiritual, Deus é que sabe se a minha roupa está lavada ou não. Mas não é essa roupa que você vê, que eu posso tocar. Mas é todo o meu ser. É todo o meu ser. Oh, Deus maravilhoso. Irmãos, estamos, repito, num ano de restauração. Voltem para mim, diz o Senhor, e eu voltarei para vocês. Deus está chamando: volte para mim, pare de fazer do teu jeito. Irmãos, para de ser impulsivo, apavorado. Irmãos, quando Pedro estava andando com Jesus, ele era tão impulsivo, tão sanguíneo, né? Influente, sanguíneo, tão como uma tempestade agitada. E o Senhor falou: Pedro, Satanás estava circulando você, Pedro. Eu que orei por você, Pedro. Aquieta o teu coração. Abaixa a cabeça. Aquieta o coração, abaixa a cabeça e espera em Deus. Para de querer muito elogio. Sabe, a Bíblia diz, Provérbios, né? O incrível Provérbios, que é melhor a exortação. Se a Bíblia diz que é melhor... Não, pastor, eu odeio exortação, saio da igreja. A Bíblia diz que a exortação é melhor. Qual é o melhor? O elogio ou a exortação? Aprenda. Às vezes você fala uma coisa que a pessoa ela quer quase te bater já. E é verdade, o pior que é verdade. É que tem aquela pessoa que você fala, que você chega a um ponto, e tem aquela pessoa que você desiste, né? Deixa, tchau. E o impetuoso,
sabe, impetuoso. Ele é assim. Calma, guarda a palavra, guarda ela, trabalha ela no seu ser. Como é difícil, irmãos, para Deus corrigir esses corações agitados. Nós temos que acalmar e dizer: Senhor, eis-me aqui. Pode falar, Senhor. Fala, Senhor. Fala, Espírito Santo. Fala comigo, Senhor. Porque se o Davi que tinha feito aquelas burrices tão grandes, não vigiou, estava no lugar errado. Irmão, você está em tempo de guerra, tem que estar na guerra. Você tem que entender os tempos. Nós, crentes, precisamos entender os tempos. Qual o tempo que a sua igreja local está vivendo? Entra nesse mover, porque esse é o mover. Entra no mover. Então, olha, nós temos que entender o tempo do Senhor. O que o Senhor está falando, o que o Senhor está fazendo. Vamos voltar aqui para a história aqui do Josué. O Josué, então, estava realmente com roupas sujas. O Josué aqui representa o povo de Deus, o povo de Israel. Mas trazendo para os nossos dias, ele está nos representando. Então, nós vemos aqui um profeta tendo uma visão. Ele vê Josué, o sumo sacerdote, que representa o povo de Deus. Ele vê o anjo do Senhor, que é Jesus. E ele vê o Satanás. Então, é o povo de Deus, o anjo, Jesus e o Satanás. Josué verdadeiramente estava com roupas sujas. E o Senhor está nos chamando para a restauração. Voltem para mim e eu voltarei para vocês. Tire do teu coração a implicância. Tira do teu coração a vingança. Tira do coração a maldade. Vamos falar com o Senhor isso. Olha as roupas sujas aí. Olha, eu estou na igreja, eu não sou corrupto, eu estou na presença de Deus, eu não sou imoral. Mas você é implicante? Mas você é arrogante? Soberbo? Insolente? Atrevido? Hoje o Senhor quer tirar as vestes sujas. Aqui está o povo do Senhor. Aqui está o anjo do Senhor, Jesus. Mas o Satanás está para acusar, irmãos. Mas nós precisamos crer no mover do Senhor. E o Josué, ele estava pronto para o mover do Senhor. Porque quando Deus levantou o profeta Ageu e o profeta Zacarias, Josué, o sumo sacerdote, e Zorobabel, o governador, se humilharam diante do Senhor. Então, nós também estamos nos humilhando diante do Senhor. É tempo de nós nos humilharmos diante do Senhor. É tempo de você se humilhar diante do Senhor. Qual é o tempo? É o tempo de se humilhar. E como eu estava dizendo ontem, irmãos, nós precisamos aprender a ouvir. Irmãos, como é difícil Deus falar com quem não ouve. Com quem já tem pedra nas mãos. Ouve o que Deus está falando. Ouve. Deixa Deus fazer do jeito dele. Uma pregação aqui do nosso pastor. Foi, diga o fraco, eu sou forte. Hoje eu ouvi essa pregação, pastor. Que pregação, igreja ouça, compartilhe essa pregação. O pastor cita, num determinado momento na pregação, que Jesus curou um cego com uma palavra de ordem. Que Jesus curou o outro cuspindo e fazendo lodo. Deixa Deus fazer do jeito dele. Deus faz do jeito dele. Deixa Deus fazer. Deixa Deus fazer. Deus faz do jeito dele, irmãos, e o jeito dele dá certo. E ele faz o jeito, ele quis dar um trabalho para aquele cego. O outro cego não precisava ficar procurando o tanque, o lugar lá para lavar o tanque Siloé, para lavar os olhos. O outro ele falou, veja. E um ele dá uma cuspida lá, devia ser um nojentinho, irmãos. Dá uma cuspida lá, faz o lodo, passa. O homem fica com aquele lodo, com aquele cuspe aqui, e vai, procura o tanque. E como que ele chegou sozinho no tanque? Não ia dar. Gente, me leva para o tanque. Alguém levou ele para o tanque. Deus trabalha na nossa vida de acordo, irmãos, com o nosso coração. Às vezes eu mesmo, irmãos, como pastora,
Já tentei muito, hoje eu tento muito menos, hoje eu aprendi, né, irmã? A gente tem que aprender. Antes eu tentava corrigir, tentava levar as pessoas para outro nível. Irmãos, parecia que eu estava causando um mal para eles. Mas hoje eu aprendi com o livro de Provérbios, finalmente, não se corrige um tolo. Um tolo não se corrige. Corrige o sábio e ele te amará, te amará. Então, meu Deus, onde estão? Mas corrige o tolo e ele te odiará, te responderá, terá ódio de você. Então, meus amados, vocês podem ver isso em Jesus, quando ele dava uma palavra, uma parábola, um exemplo, os fariseus, que diziam conhecer toda a palavra, eles queriam apedrejar Jesus, pegavam em pedra, é um ódio de matar, irmãos. Mas eles não eram os sábios. Irmãos, eles eram até entendidos, inteligentes, mas eles não tinham coração. E sabe, talvez você pense, pastor, eu não sou entendido, eu não sou sábio, mas eu tenho coração quebrantado. Também não é muito bom. Nós precisamos buscar tudo, porque Jesus crescia em graça, coração, e em entendimento. Nós temos que ir para outro nível. Irmãos, ao ser corrigido pelo seu pastor, pelo seu líder exemplar, você tem que seguir uma pessoa que você vê que está na palavra de Deus. Você ouça o que ele tem a dizer, porque tem uma coisa, presta atenção. Se você ouvir o teu líder, o teu pastor, o profeta, que Deus te deu de presente, que é coisa rara. Nossa, profeta está em todo lugar, tá não? Vai ser bom demais para tu, meu filho. Mas se você não quiser ouvir, Deus vai tratar você. E Deus vai te dar uma coça, mas Ele pega onde dói. Eu lembro, irmãos, que eu tinha um medo de apanhar. Não apanhei não, porque eu não era desobediente, mas eu tinha um medo de apanhar, que eu via gente apanhando na canela, de vara. Uns primos meus, umas primas. E eu pensava, ai, minha canela é fina, vai doer. E parece que mãe sabia mesmo disso, né? Vai pegar nas canelinhas para doer. Gente, quem já apanhou nas canelas aqui, para me dar... Que legal, gente. Não sei se foi legal, peraí. Ah, foi legal não. Gente, dói mesmo, dói mesmo. Não apanhei nas canelinhas, gente. Graças a Deus, obrigado, Senhor. Que eu obedecia, gente. Vocês desobedeciam, gente. Eu não vou apanhar nas minhas canelas, não. Aí, magrelinha. Um dia fui magrelinha. Aí, meus amados, a gente tem que... Mas porque eu perdi, viu? Fui brincar com vocês. Sempre tem um para me ajudar aí. Gente, olha, gente, o Davi, o rei Davi, segundo o coração de Deus. E quando ele pecou, irmãos, ele estava com a veste suja, porque ele não vigiou, porque ele foi brincar na hora que não se brinca, estava em guerra, vai para a guerra. O qual é o mover? Segue o mover. Segue o mover. Aí, um exemplo que eu vou dar, a igreja está pintando a igreja. Aí, a mulher cisma com o marido, pinta a minha casa. Tá pedindo problema. Por quê? Está pintando a igreja. Vai pintar a igreja, depois pinta a sua casa. Estou dando exemplo que... Pastor, é sério, faz sentido. Vigia. Segue o mover. Que aí tem o tempo de Deus, tem o teu tempo. Não compete com Deus, não. Faz isso não. Que Deus é bom demais. Ainda teu marido vai vir, vai aprender a pintar e vai pintar a tua casa direito. Olha que benção. Mas o que acontece, irmão? O Davi, segundo o coração de Deus, não vigiou, fez aquelas coisas horríveis. Se arrependeu, confessou, não ficou brigando com Natan, não. Natan, mas você também está querendo me humilhar, mas você não viu que a mulher também errou? Porque que mandou ela ficar tomando banho pelada? E ela era lindona, bonitona e tem que ver tudo. E também as esposas que eu tenho não me dão carinho, eu sei a solidão que eu tenho. A gente vê a solidão de Davi em Salmos. Todo líder é só. Todo líder é só, irmãos. Ele tem uma solidão, ele não pode falar os seus problemas, as suas dores, suas dificuldades. Ele não é gente, ele nem é gente. As pessoas nem consideram a gente gente. Entendeu? Às vezes você não dá conta dos seus problemas. Você imagina pastores que eles nem podem pensar nos problemas deles. E eles sonham primeiro os sonhos de Deus, depois os sonhos deles. Primeiro eles só resolvem os problemas das coisas de Deus. Depois Deus resolve o deles. Mas os líderes são só. Então, Davi era só? Era só. Estava cercado de inimigos, de mal agradecidos? Sim. Mas ele podia ter usado isso tudo. Ele podia ter usado.
Deus sabe, minha dor, meu sofrimento. Ele seria um fraco. Ele não seria homem. Porque hoje em dia, irmãos, o homem fica falando isso. Homens fracos, homens que ficam se justificando. Homem, irmãos, homem, eu sou do tempo que eu via como homem era. E eu tenho um marido que é muito homem. Homem, irmãos, não entrega o jogo, não. Luta de todo jeito. Guerreiros. Então, o Davi não veio com palavra que poderia causar para ele, irmãos, a rejeição de Deus. A rejeição de Deus. Porque lá no coração do Saul, estava assim, a culpa é do Samuel. E aquilo fez ele ficar endemoniado. Pastora, Deus, como que pode? Deus ungiu Saul e ele depois morreu endemoniado, viveu a vida inteira endemoniado. Gente, Deus escolheu ele deu lugar para o diabo, ele deixou a soberba entrar no coração dele, mas um dia Deus achou o coração dele quebrantado. Talvez você diga, eu sou pastor, eu sou uma pastora, um pastor, uma profeta, um evangelista, um apóstolo. Vigia, humilha mais, vigia, porque o Saul foi escolhido o primeiro rei de Israel, profetizou, foi cheio do Espírito Santo, e depois ele achou, irmãos, que tinha que ser tudo do jeito dele. Aí ele olhou com os olhos da carne, não orou ao Senhor, porque viver, irmãos, ser chamado por Deus, você tem que andar na fé. Ser chamado por Deus, você tem que confiar muito no Senhor, irmãos, senão você faz burrice e se desespera. Você tem que confiar no Senhor, e o Senhor faz milagres, Ele faz maravilha, que eu vejo que Ele faz na vida do pastor, nesse homem que não desespera, nesse homem que põe Deus em primeiro lugar, e Deus vai operando o impossível, aleluia. Então o Saul, ele ficou com aquele coração, eu sou o rei, está pensando o quê? Eu sou rei. Ele se apegou ao cargo, e não a Deus. Nunca se apegue a cargo, cargo pode ser removido, se apegue a Deus, porque vai ter gente lá na glória, lá nas bodas, no casamento, na hora dos galardões, que o Senhor vai chamar, vem agora que eu vou galardoar os pastores, e Deus vai falar assim, vem José, você, Senhor, ai Senhor, estou tão feliz de estar aqui com o Senhor, ai meu Deus, mas Senhor não era pastor, José, vem aqui, José. Aí Jesus chamou todos os pastores para os galardões, aí ficaram lá muitos e muitos outros, uns vão ficar espertinhos, né, vão ficar quietos, um outro vai dizer, Senhor, eu, Senhor, você não foi, meu filho, você tinha um cargo, mas você salvou, meu filho, você salvou, então chegou lá, está salvo. Não se pegue a cargo, não se apegue a isso, se apegue a Deus. Se quando você tiver um cargo, não é para menosprezar também o cargo, é para você valorizar, honrá-lo, porque aquilo que a gente despreza, a gente perde. Vamos lá, meus amados, Deus está falando, hein? Deus está falando aqui, porque tem muita coisa que eu vim para falar essa história aqui do Josué. O anjo tomou a palavra e disse aos que estavam diante dele, tirem as roupas sujas que ele está usando. Quer dizer, irmãos, Zacarias veio aqui, o sumo sacerdote, Jesus e o Satanás, mas tinha mais gente. Os anjos do Senhor estavam aqui. E o anjo tomou a palavra e disse aos que estavam diante dele, tirem as roupas sujas que ele está usando. E a Josué ele disse, eis que tirei de você a sua iniquidade, e agora o vestirei com roupas finas, com vestimentas de glória. Aleluia, o Senhor está nos chamando para a restauração, para que o nosso coração volte para Deus. Voltem para mim, eu voltarei para vocês. Queridos, esse povo aqui, eles não estavam vivendo também na corrupção, porque eu falei do sumo sacerdote, o Espírito Santo está me lembrando. Esse povo também não estava vivendo na imoralidade, a imoralidade que nós acharíamos normal, depois o Senhor resolve uma questão lá. Mas aqui, nesse momento, não era, nossa, como o povo está afastado do caminho do Senhor. Eles estavam vivendo um momento muito, muito perigoso.
muito perigoso, que é o egoísmo. Irmãos, o egoísmo, ele abre porta. O egoísmo é uma coisa terrível. Ser egoísta, irmãos, às vezes a pessoa está camuflado, o egoísmo, porque ele é crente, porque ele tem uma Bíblia, anda com a Bíblia, crente não anda muito com a Bíblia mais, né? Mas anda, porque ele não está na corrupção, não está na imoralidade, não, odeio imoralidade, odeio corrupção. Ele ora, ele até jejua, mas ele lê a Bíblia, mas parece que nunca lê, parece que nunca ora, nunca jejua. Como assim, pastor? Tem gente que lê, ora, lê, que eu fico, meu Deus, porque quando você lê a palavra do Senhor, você muda. Quando você ora, você é transformado. Quando você jejua, você é quebrado. Me assusta, tem gente que acha bonito falar para mim, eu penso, meu Deus, queria que essa pessoa falasse para mim, não, nem leio. Porque ler para quê? Tem um coração estranho, soberbo, teimoso, escorregadio. Irmãos, a palavra de Deus é para nos moldar, é para nos lavar, é para nos purificar. Lê a palavra de outra maneira. Lê a palavra com temor, respeito àquela palavra que está sendo dirigida a você. A mim, quando eu estou lendo, é para mim. Aleluia. Então, irmãos, o egoísmo, estava aqui, lembra que a gente falou no domingo, aqui pregamos Ageu, 16 anos a obra parada? Esse povo egoísta, é para esse momento aqui, ó, que Zacarias e Ageu estão pregando. Um povo que eu vou cuidar das minhas coisas, não estou fazendo mal para ninguém. E as coisas de Deus? Não é tempo, não é hora, é minha hora. E o egoísmo, irmãos, é uma coisa assim muito, muito perigosa. Porque a pessoa lê a Bíblia, parece que não lê, ora, parece que não ora, jejua, parece que não jejua, porque tem uma questão. Porque Deus é amor, e Ele disse, 2 mandamentos cumpre toda a minha palavra. Ama ao Senhor de todo o teu coração, com toda a tua mente, com todo o teu entendimento, com toda a tua força. Ame ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua mente, com toda a tua força. Tem que esforçar, irmãos, para amar o Senhor. E o segundo, semelhante a esse, disse Jesus, ama o teu próximo como a ti mesmo. Irmãos, um dia, eu tenho que dar até um recado para uma pessoa. Essa pessoa eu posso dar um recado. Que Deus falou comigo, dê um recado para essa pessoa. Fale com essa pessoa, ame mais a mim. Ame mais a tua família. E eu farei uma grande obra na tua vida. Pare de amar. Gente, é muito legal esse negócio, né? Que as pessoas falam, tem que se amar, tem mesmo. Se você não gosta de você, ame o teu próximo como a ti mesmo. Só, irmãos, que tem uma coisa, tem gente que ama tanto, que só ama a ele mesmo. Ele não consegue amar o próximo, porque se ele amasse o próximo como ele também, não sei o que ele faria. Ele morreria por alguém, porque de tanto que ele se ama. O que é que Jesus está dizendo? Se ame, meu querido. Saiba quem você é. Mas ame. Sabe por quê que Deus falou para eu dar esse recado? Porque Jesus disse assim, um novo mandamento vos dou. Qual é o novo mandamento, igreja? Essa é a questão, por isso que ele falou para eu dar esse recado a essa pessoa. Porque, olha, lá na lei, a lei de Deus, que era, a lei é perfeita, o homem perfeito. Ama a Deus com todo o teu coração, mente, entendimento e força. E ame o teu próximo como a ti mesmo. Aí Jesus vem na graça, onde abundou a lei, quer dizer que a lei é abundante, superabundou a graça, ele diz, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ele fala isso para o mundo, ele fala isso para os discípulos, ele fala isso para a igreja, ame como eu amei. Jesus faria, Jesus diria, Jesus iria. Então, esse negócio de não amar Deus mais do que a si mesmo. Porque às vezes, irmão, a gente faz as coisas para Deus, a gente fala, eu vou fazer para Deus, que eu vou ser beneficiado. Quem eu amo mais? Eu mesmo, né? Eu vou fazer para Deus porque Ele é Deus. Ele é meu Deus, Ele é o meu Deus, e eu amo o meu Deus, e vou fazer porque Ele é meu Deus. E eu vou amar os meus irmãos como Jesus me amou, sem eu merecer. Ele me amou, sem eu merecer. Não, mas fulano eu não amo não merece.
Mas Jesus falou para amar como ele amou. E ele amou tanto, irmão, que o traidor chegou perto dele. E ele disse: a que vens, amigo? Porque Jesus quis dizer: eu sou teu amigo, é você que não é meu amigo. Mas o Pedro, que realmente era amigo de Jesus, doidinho, muitas vezes ele foi apavorado, impulsivo, mas ele era amigo do Senhor, ele corrigiu com ímpeto, e Pedro abaixou a cabeça. Porque Pedro era muito agitado, mas quando Jesus corrigia, ele abaixava a cabeça. Isso fez dele o líder da circuncisão. Mas para o Judas, o estranho, o que fica observando, o caladão, o desconfiado, não estou entendendo, me prova isso na Bíblia, me prova isso. Porque o João Batista, lá no momento difícil da vida dele, ele estava preso, ele estava muito sozinho, porque o profeta é sozinho. E ele estava muito mais sozinho do que o normal. Ele disse: meu Deus, eu estou preso, eu sei que eu vou morrer, porque eu falei uma verdade. E será que ele realmente veio restaurar a Israel? É muito mais, era muito mais. Ele veio restaurar toda a terra, todos os homens, mulheres, nações, línguas e povos. Aí ele pergunta, olha, eu acho muito legal, é uma chave. Você tem uma dúvida? Não guarda, pergunta. João manda um recado para Jesus. Olha, João está perguntando, Jesus, se o Senhor é mesmo o Messias que havia de vir. E Jesus responde: diga, João, aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Os doentes estão sendo curados, paralíticos estão levantando, cegos estão vendo. Leve essa palavra. E ele respondeu assim. E aos pequeninos, é entregue o Evangelho, a boa nova, a boa notícia, um novo tempo. Então, eu não estou falando dessa dúvida que João Batista teve, no momento de muita dor, sofrimento. Eu estou falando do Judas, que era sinistrão, caladão, desconfiadão, não é? Irmãos, eu estava estudando sobre os apóstolos chamados, e alguns muito cultos mesmo, a gente não vê na Bíblia, a gente não vê nos evangelhos. Vamos falar do Mateus e Lucas, que são tão explicativos. A gente não vê Jesus chamando ele. Acreditam que Jesus nunca o chamou, que ele chegou e Jesus deixou ele ficar. Acreditam isso? Isso é para outro dia, né? Mas vamos então, irmãos, ele sempre estava, ele não era igual Tomé não. O Tomé, vem Tomé, vai Tomé. Mas Tomé estava ali. Tomé ficou até o fim, Tomé se tornou um grande homem, morreu por Jesus. O Tomé, não, de novo, não, nós vamos morrer. Não estou falando desse também. Estou falando do caladão, do sinistrão, do Judas. Jesus disse para ele: a que vens, amigo? A que vens, amigo? Porque ele amava mais o Judas do que a ele. Ao invés dele dar um tapão no Judas, um socão na cara, ele disse: a que vens, amigo? Ao invés dele dizer traidor, ele diz: a que vens, amigo? Então, irmãos, é nesse nível que nós precisamos chegar, meus irmãos. Nós podemos chegar em Jesus. Cheios do Espírito Santo, nós podemos chegar, irmãos. Perseverarmos, irmãos. Em nome de Jesus. Aqui Josué foi limpo da iniquidade. Suas vestes foram transformadas em vestes de glória. Verso 5, então eu disse: ponha um turbante limpo na cabeça dele. Então eu disse, quem disse? Quem disse? Então eu disse, quem disse? Zacarias. Ponha um turbante, Zacarias ficou empolgado. Ponha um turbante limpo na cabeça dele. Puseram, olha, eles ouviram Zacarias. Não precisava. Puseram um turbante limpo na cabeça dele e o vestiram na presença do anjo do Senhor, que disse a Josué: assim diz o Senhor dos exércitos, se você andar nos meus caminhos e observar os meus preceitos, você julgará o meu templo e guardará os meus átrios, e eu lhe darei livre acesso entre estes que aqui se encontram. Livre acesso
entre estes que aqui se encontram. Entre a glória de Deus, acesso à glória de Deus, acesso ao sobrenatural. Então, irmãos, é isso que o Senhor está falando para nós, igreja. Igreja, o Satanás é o acusador. Ele vem para acusar mesmo. Ele sabe onde acusar cada um de nós. Mas o Senhor nos limpa. O Senhor troca as nossas vestes. Aleluia. E ele diz, olha, depois que Josué está com vestes de glória, vestimentas de glória, depois que ele está até com o turbante que Zacarias quis que botassem nele, o Senhor diz, nunca se esqueça que a Bíblia existe um se. Pastor, é promessa de Deus, está na Bíblia, se, não se esqueça, é promessa de Deus, é mesmo, me mostra, que legal, se, pode ver que tem um se lá. Se você andar nos meus caminhos, e observar os meus preceitos, você julgará o meu templo e guardará os meus átrios. Eu lhe darei livre acesso entre estes que aqui se encontram. Deus daria a ele não só a nobreza, sabe, essa coisa maravilhosa que ele carregava, esse cargo de sumo sacerdote, essa unção, essa autoridade, eu queria autoridade, essa autoridade de sumo sacerdote, mas Deus daria para ele, Jesus daria para ele que é autoridade espiritual, no mundo espiritual. Então Deus, Ele quer te dar autoridade, naquilo que você, na área que você está, lá no teu trabalho é um lugar de autoridade, é um teu altar, é o teu governo e sacerdócio. Ele quer te dar autoridade na igreja, Ele quer te dar autoridade no trabalho, e Ele quer te dar autoridade espiritual. Mas se você guardar, se você andar, portanto, escute Josué, sumo sacerdote, você e os seus companheiros que estão sentados diante de você, porque estes homens são um sinal do que há de vir. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Aqui ele já está, aqui o Zacarias aqui o próprio anjo do Senhor que Zacarias vê falando, o próprio anjo do Senhor está falando dele. Quem é esse anjo do Senhor? Jesus. Quem é o renovo? Jesus. Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué, sobre esta pedra única estão 7 olhos. Eis que eu gravarei nela uma inscrição, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Em um só dia, Jesus morreu por nós e disse, está consumado. E tirou a iniquidade da terra, irmãos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vocês convidará o seu próximo para sentar-se debaixo da videira e debaixo da figueira. Haverá um tempo, irmãos, de muita unção, de muita harmonia, quando o Senhor voltar. Aleluia. Porque aqui fala da expiação dele que já aconteceu, que ele tirou a iniquidade da terra para todos os que creem. E a segunda vinda dele, ele vai tirar toda a iniquidade da terra. Para quem crê e para não quem crê. Quem crê, amém. Quem não crê, será consumido. Mas a iniquidade será tirada da terra. E a paz será estabelecida. Glória a Deus, aleluia. Meus amados, que Deus vos abençoe poderosamente. Que vocês, eu quero que você venha cantar aqui. Vamos cantar o Vestimenta de Glória, nem sei se o nome da música é essa, Ambiente de Glória, e que o Senhor Jesus ache lugar no teu coração, ache voz no teu coração, ouvido, né? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, que o teu coração ouça, que a tua mente ouça, o que Deus está falando, aleluia. É tempo de restauração. E o Senhor quer tirar as vestes sujas. Eu não sei o que é, meu amado. Não sei se é egoísmo. Eu não sei se é desobediência, indiferença. Eu não sei. Infidelidade. O que é. Seja do meu jeito. Seja feita a minha vontade. Mas a vontade é do Senhor que tem que ser feita. Aleluia. Deus quer te abençoar poderosamente. Ele quer te abençoar. Nós precisamos guardar os princípios que o Senhor nos ensina.
E um dos princípios é: se eu fizer, se eu guardar, se. Então vamos quebrantar o nosso coração. Aleluia. Lembre-se, o tolo odeia a correção, mas o sábio ama a correção. Aleluia. O Senhor está nos corrigindo, dizendo: voltem para mim, e eu voltarei para vocês. Aleluia. O Senhor vai trocar as nossas vestimentas. Oh, aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor está trocando a tua vestimenta, está afastando Satanás, dizendo: Satanás, você não pode mais acusá-los, porque eu troquei as vestes deles. E ele não deu ao sumo sacerdote Josué somente vestes limpas, mas a Bíblia diz que ele deu vestes finas, vestes gloriosas. O Senhor não quer só te purificar, mas Ele quer transformar o que era imundícia em glória, em glória, em glória, em glória. Quebranta-nos, Senhor, purifica-nos, Senhor, nos ensina a amar, Senhor, de todo o coração, mente, força, e ao próximo, Senhor, amar um ao outro como o Senhor nos amou. Aleluia. Ninguém quer sacrifício mais, Senhor. Ninguém, todo mundo quer zona de conforto, Senhor, mas o Senhor está pedindo um sacrifício para nós. Ame como eu amei, com amor sacrificial. Oh, aleluia. Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito de Deus, derrama a tua glória, lava as vestes.